Eu quero dizer para você que amanhã vai fazer muito calor em Bom Jesus. Eu vi a previsão do tempo. E há bem pouco tempo, nós começamos a ficar aqui na nossa cidade preocupados porque a seca, ela estava dominando o nosso território. Eu me lembro que ao sair daqui para Itaperuna, comentávamos eu e minha esposa, de que o caminho daqui para lá era um caminho completamente seco. A gente olhava para os morros, os pequenos montes, e nós víamos uma situação precária. Aqueles pequenos laguinhos secos. E o assunto da cidade não era outro. Um dos membros dessa igreja tem uma propriedade, e ele falou assim: olha, tem muitos anos que eu moro aqui, mas eu nunca vi coisa como essa que está acontecendo aqui na nossa região. Tem muito tempo que não chove, tem muito tempo e a coisa está ficando preocupante. E eu quero te contar uma história de um cenário muito parecido como esse. Um cenário onde as coisas não estavam bem. Era muito quente, um cenário desértico. Porque esse cenário ele não estava vindo ali à toa, alguma coisa espiritual estava acontecendo. E eu quero te contar um contexto primeiro. Eu quero te contar da história de um tempo onde viveu um homem, um dos principais do Antigo Testamento, chamado Elias. Elias, o Tésbita. E esse texto, ele está lá no Antigo Testamento, no livro de Reis. E eu já vou te dizer, mas eu quero que você entenda o contexto. A palavra de Deus diz que estava vindo uma sequência de reis no reino do norte. Israel é dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E no reino do norte estava vindo uma sequência de reis, que eles eram completamente iníquos, e eles só faziam coisas que Deus abominava. Nesse período onde o profeta Elias viveu, havia uma cultura religiosa, havia uma religião, havia um falso Deus, cujo nome era Baal. E a tradução do nome Baal significa o proprietário. Baal significa o proprietário. E a religião ligada a Baal era o baalismo, de um povo chamado povo cananeu. E esse povo, eles faziam coisas abomináveis a ponto de dizer que Deus iria exterminar esse povo da face da terra. E Deus não estava de brincadeira. E por conta do que esse povo vinha fazendo atrelado ao povo de Deus, olha que coisa louca. Deus simplesmente, ele começa a se irritar. A religião cananeia, cujo Deus era Baal, começou a influenciar o povo escolhido de Deus. Sabe o que eles faziam? Eles prestavam culto a Baal. E o culto a Baal era um culto recheado, regado de orgia, de bacanais. Baal era um deus ligado à fertilidade, e portanto era um deus que mandava chuva. As pessoas achavam que Baal era quem gerava a fertilidade da terra. E Deus estava sempre dizendo para o seu povo: olha, não se misturem com essa gente, eles vão desviar o coração de vocês de mim. Não se misturem, não se inflamem com as propostas dele. Agora o povo tinha sido tirado do cativeiro do Egito,
O povo estava em transição. Era um momento crítico na história de Israel. E eu não sei se você sabe disso historicamente. Nós temos os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, que vira Israel. Depois a gente vai ver Josué e Calebe. Depois nós vamos ver a presença dos juízes, que eram homens levantados por Deus para falar em nome de Deus. E depois nós vamos viver o período dos reis, a nação de Israel vivendo o governo teocrático, o governo de Deus. Só que nesse período, coisas estranhas começaram a acontecer. E eu quero te contar. E o primeiro texto que nós vamos ler na Bíblia é o primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Abra sua Bíblia, por favor. E eu quero te dizer o que estava acontecendo ali. E isso serve para a nossa vida hoje, igreja. Como esse texto é tão atual. Diz assim, 1 Reis 17:1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Deus, olha o que ele fez. Ele segurou o tempo. Havia um confronto do povo de Deus que estava saindo da presença dele e indo em direção a Baal, sendo contaminado por aquela cultura de fertilidade, culto de bacanal, orgia, crianças sendo sacrificadas, sacrifícios humanos, bebedeiras, orgias. E o povo estava deixando Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da aliança, com as propostas carnais de Baal. E Deus disse: ah é? Então eu vou fazer o seguinte: já que Baal para eles é o Deus da fertilidade, quem vai cerrar o céu sou eu. E Deus trancou o céu. Deus não mandava água, Deus não mandava nuvem, Deus não mandava chuva serôdia. O que é chuva serôdia? Chuva serôdia é aquela chuva fininha que encharca a terra e é a melhor chuva para a terra. É aquela chuva que alimenta os mananciais. Deus falou assim: não vai cair uma gota d'água. Quem manda em tudo sou eu. E Elias era a boca de Deus para aquele tempo. Elias mandou dizer: olha, Deus falou que não vai chover, e não espera que vai chover não, porque não vai. Diante dessa situação, o povo começou a sofrer, o gado começou a morrer, os cordeiros nos pastos começaram a sofrer e morrer, a agonizar. Não tinha água, porque onde não tem água não tem vida. Onde não tem chuva, as pessoas passam a míngua, elas entram em desespero. Imagina sua casa, uma semana sem água para ver. Ninguém vai conseguir entrar no seu banheiro. A sua cozinha vai ficar em estado de miséria. Você não vai ter água para tomar banho. Provavelmente você vai ter que usar lencinho umedecido. Não tinha água potável para beber. Os mananciais estavam secos. E tudo por quê? Porque o povo da aliança virou as costas para o seu Deus. E Elias era a boca de Deus naquele momento e diz: ó, vai parar de chover na tua vida. E eu quero trazer diretamente uma aplicação para a sua vida. Aquilo que você tem semeado, seja de bom ou de ruim, você pode ter certeza, tudo na vida tem lei de causa e efeito.
muitas coisas que você está vivendo na sua vida. Quem sabe você está vivendo um tempo de deserto. Quem sabe você está vivendo um momento de sequidão. Quem sabe você está vivendo um momento de estio. E você começa a olhar para o lado e você fala assim: eu perdi a alegria de viver. Eu estou perdendo a alegria de adorar. Eu estou perdendo a alegria de ir na igreja. Eu já não sinto mais motivação para ir na célula. Começa a analisar a sua vida. Quais são as causas que estão te tirando a alegria de servir a Deus? Quais são os ladrões da sua alegria? O povo de Deus começou a se misturar e se meter com quem não devia. Isso também acontece com a gente. Todas as vezes que alguém começa a te influenciar para aquilo que Deus não quer, todas as vezes que alguém começa a te levar para longe da palavra, seja através do que for, espírito de contenda, fofoca, divisão, desarmonia, rebelião, o teu coração começa a se contaminar, e você começa a se influenciar muito mais pelas trevas, sem perceber. O diabo não vai aparecer com um chifre na cabeça, com um tridente vermelho, com um rabinho, e ele vai dizer: eu quero acabar com a sua vida. Não, ele vai entrar na sutileza. O diabo, ele não entra escrachado, ele entra na brecha da sutilidade. E muita gente tem deixado e tem derrubado o altar de Deus para poder seguir Baal nesse mundo. Baal ainda está aqui, só que agora Baal tem outros nomes. Baal se manifesta em 2018 de outras maneiras. Na época da religião dos cananeus, ele se manifestava de várias maneiras. Ele era chamado de proprietário, de dono. Ele era chamado de marido. Ele era chamado de senhor. E nesses cultos, onde haviam deuses imorais, ações cruentas, sacrifícios de criança, o povo de Deus começou a se esquecer do que Deus fez. E começou a ir para o culto a Baal, a viver as relações nefastas com Baal. Isso é pavoroso. Nós estamos vivendo tempos de apostasia. Só que Deus não deixa o seu povo sem esperança, amém? Deus não deixa o seu povo sem respostas, amém? Deus não deixa o seu povo, a raiz, a geração eleita, Deus não deixa o seu povo sem respostas. E depois de alguns anos, vendo o seu povo sofrendo, vendo o seu povo se desviando. Aliás, eu quero fazer um corte aqui. Quem que está aqui é casado? Levanta a mão. Ok, obrigado. Quero falar primeiro para os homens. Como você se sentiria, homem, se você pegasse a sua mulher na cama com outro homem? Será que você ficaria calminho, tranquilo? Será que você aceitaria isso tudo de uma maneira muito natural e singela? Dizendo: não, cara, eu sou uma pessoa moderna, eu sou uma pessoa desse tempo, eu aceitaria isso. Duvido. E para você que é esposa, você que fez de tudo pelo seu marido, você lutou por ele, você lutou com ele, e de repente ele vai e trai você. Ele troca você por uma outra mulher, por uma sirigaita, por uma piriguete, por uma maluca, por uma aventureira. Como você se sentiria? Imagina você que é filho agora. Imagine os seus pais vivendo uma vida de ter amantes. Provavelmente vocês se sentiriam muito mal.
E é exatamente nesse contexto que Elias vem, para dizer em nome de Deus, que o traído é Deus. Desculpe da má palavra, que o corno é Deus, que o chifrudo é Deus. O povo de Deus, o povo da aliança, Deus tinha feito tudo para esse povo. Deus tinha mandado maná do céu, Deus tinha aberto o mar, Deus tirou esse povo da mão de Faraó, Deus mandou as 10 pragas contra o Egito, Deus deixou o povo entrar na terra prometida. E de repente, esse povo que tinha recebido tudo de Deus, tudo, absolutamente tudo, Deus deu tudo, deu fogo no deserto, deu nuvens sobre o deserto para protegê-los, Deus deu tudo, e de repente, esse povo vai se deitar com Baal. Como é que você acha que estaria o coração de papai? Como é que você acha que estaria o coração de Deus vendo o seu povo transando, se deitando, se aculturando daquilo que os cananeus estavam fazendo? E Deus disse: não se misturem com eles, eles vão contaminar vocês, eles vão tirar a fé de vocês, eles vão tirar a visão de vocês. E quando o altar se quebra, fica bem difícil para restaurar. Mas como eu disse, o nosso Deus é um Deus que olha lá na frente. Deus está olhando lá na frente na sua vida. E Deus vai te trazer uma esperança nessa noite. Quantos creem nisso? Diz a Bíblia, 1 Reis 18. Vai lá comigo. 1 Reis 18, 1 e 2. A Bíblia diz assim: muito tempo depois, diga muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo assim: vai, apresenta-te a Acabe, porque eu darei chuva sobre a terra. Aleluia! 3 anos, irmãos, 3 anos debaixo de deserto, 3 anos apanhando e sendo humilhado na mão dos cananeus e da religião cananita. E Deus, depois de 3 anos, Ele disse: Elias, vá lá e procura Acabe, o líder dos cananeus, e diz para ele que é chegado o tempo onde eu mandarei chuva. Em outras palavras, Deus está dizendo assim: Elias, manda dizer para o meu povo que o renovo dos céus está chegando para eles. Aleluia. Manda dizer para o meu povo que eu vou dar mais uma chance para eles. Manda dizer para o meu povo que eu vou derramar chuva, porque quem manda a fertilidade do céu não é Baal. Quem manda a fertilidade do céu é o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Manda avisar para eles que eu vou mandar chuva do céu. E aí, sabe o que acontece? O povo, ele está tão ludibriado, o povo está tão inebriado com as coisas que estavam acontecendo, eles estavam tão enlaçados. Tem gente que fica tão enlaçada, tem gente que fica tão cega com o pecado, que nem percebe que a água já está aqui, ó. Juízes, capítulo 2, verso 10 a 13, eu vou ler rapidamente, só para você entender o que estava acontecendo com o povo de Deus. Juízes 2, de 10 a 13, diz assim: e foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e após ela levantou-se outra geração, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel.
Então os filhos de Israel fizeram o que é mal perante os olhos do Senhor, servindo aos Baalins. Eles já não adoravam o Senhor, eles já adoravam a Baal. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre outros deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, adorando e servindo a Baalins e a Astarotes. Pastor, o que são Baalins e Astarotes? Deixa eu te falar, dentro da mitologia cananeia, Baal era o deus da fertilidade. Ele era chamado de o proprietário. E na mitologia cananeia, Astarote era a mãe de Baal. E sabe o que diz que a história cananeia dizia? Que o próprio Baal transou com a sua mãe. Tamanho era o nível de orgia, tamanho era o nível de loucura. E diz mais, Juízes 3, de 5 a 7. Eu também lerei rapidamente para você entender o contexto. Habitando, pois, os filhos de Israel entre os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, tomaram por mulheres as filhas deles, e deram as suas filhas aos filhos dos mesmos, e serviram aos seus deuses. Assim, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor seu Deus, e servindo aos Baalins e aos Azerotes. É a mesma coisa. Diga comigo, não havia mais altar, não havia mais adoração a Deus, não havia mais busca. Eles se esqueceram de quem Deus era. Eles começaram a faltar. Eu vou trazer para uma realidade aqui da sua vida. Começou a faltar célula, começou a faltar culto, começou a não querer saber, tudo era olhar crítico, não tinha mais prazer de estar aqui. E de repente o mundo que era nojento começou a parecer interessante. O brilho do mundo começou a parecer muito mais sedutor do que estar aqui, do que estar numa célula, do que estar num treinamento, do que fazer um jejum e oração. E eles começaram a se esquecer do Senhor, e eles começaram a se envolver com os Baalins e com os Astarotes. Não havia mais altar para adoração a Deus. Eu pergunto para você, existe um altar de adoração dentro de você? Ou esse altar já está quebrado? Hoje você tem prazer de estar na casa do papai? Ou já não tem mais um lugar aqui dentro para dizer: Deus, eu sou teu sacrifício vivo, eu te consagro a minha vida. A Bíblia diz que o maior mandamento, igreja, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se você não ama a Deus acima de todas as coisas, pode ter certeza, o mundo já entrou em você. O mundo te contaminou, Baal te seduziu, Astarote te chamou. Você está tendo um envolvimento com aquilo que Deus detesta. E tem muito crente caindo, tem muito crente se esborrachando, tem muito crente sem o fogo no olho. Não adianta querer mover aqui se não tem mover aqui. O primeiro lugar de mover é no altar da adoração, que é aqui dentro. Se não tem mais altar de adoração aqui, tudo aqui vai ser teatro, tudo aqui vai ser encenação, tudo aqui vai ser fogo estranho, porque o altar já não existe mais, ele está quebrado. Mas Deus quer trazer esperança para o seu povo, amém? Vamos ver como é que Deus fez isso?
Vamos ver a postura do povo de Deus e vamos ver a postura de Deus. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Vamos voltar para o texto principal. Nessa noite, eu quero te trazer o seguinte tema. Presta atenção. Restaure o altar primeiro. O fogo e a chuva virão depois. Aleluia. Restaure o altar primeiro. E o fogo e a chuva virão. Pode ter certeza. Virão depois disso. Pastor, mostra isso para mim. Eu te mostro. 1 Reis 18, 21. A Bíblia diz, eu vou ler o 20, vocês vão ler o 21 comigo. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Vocês. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cochearei entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém, o povo nada. Sabe o que eu estou vendo aqui, igreja? Primeiro, quem mandou chamar o povo de Deus foi Acabe, não foi o profeta. Quem já estava governando o povo de Deus é quem não podia. Quem hoje está governando a sua história é o quê? É a loucura, é a ira, é a pornografia, é o pecado, é a luxúria, é o vício, é o pó, é o crack. Quem é que está dando ordem à sua vida? A Bíblia diz que Acabe mandou chamar o povo de Deus. Olha só, o povo de Deus já estava sendo guiado por um líder que não era para liderar. Quem mandou chamar o povo de Deus foi Acabe. E o povo foi. E ao mesmo tempo, esse homem, ele deu ordem, Acabe. Olha o versículo de número 19, volta um pouco. Diz assim: agora pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo, que comem da mesa de Jezabel. Sabe quem era essa infeliz? Jezabel era mulher de Acabe, e ela detestava os profetas. Ela já tinha mandado matar os profetas, ela já tinha mandado queimar, decapitar, trucidar. Acabe e Jezabel era a dupla do inferno. E o povo de Deus estava sendo liderado por essa gente. Nessa situação no Monte Carmelo, ele manda chamar 450 profetas de Baal, mais 400 profetas do poste ídolo. Nós estamos falando aqui de 850 pessoas. Aí sabe o que acontece? Elias olha para o povo de Deus, diga povo de Deus, e ele pergunta: ei, vocês estão com quem afinal? Vocês vão adorar o Deus verdadeiro? Ou vocês vão seguir Baal? Vocês vão cochear entre dois pensamentos? Sabe o que eu vejo muitas vezes dentro da igreja evangélica? É que a pessoa quer ser de Deus e ela também quer ser lá fora. Ela quer experimentar de tudo que a gente vive. Ela quer viver um encontro, ela quer viver um reencontro, ela quer ir para o fruto fiel, mas ela também quer Baal, ela também quer sacanagem, ela também quer safadeza, ela também quer adultério, ela também quer tudo. Ela quer Baal, mas ela quer o Deus de Abraão. Não tem como. Escolhe logo quem é você. De que lado você está? Se tu é de Baal, vai para Baal.
É isso que Elias está dizendo. Gente, não tem como cochear entre dois pensamentos. Sabe a postura do povo naquele momento? Indecisão, incerteza. Eles tinham dois pensamentos divididos. Diante da pergunta do profeta, olha lá o versículo de número 21, lá no finalzinho. Olha que triste isso. Porém, o povo nada lhe respondeu. Não tem coisa pior do que você estar falando com alguém e a pessoa... E aí, você vai usar terno ou calça jeans? Você quer churrascaria ou massa? E aí, nós vamos ficar aqui ou vamos embora? Diga o que você quer. Quem é você? Você quer adorar o Deus da criativa? O Deus da criativa está nessa palavra. O Deus da criativa é o Deus da Bíblia. O Deus da criativa é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus dessa igreja se chama Jesus Cristo de Nazaré. Agora, a quem você está servindo? Você está servindo o homem da mão furada? Ou você está entrando numa canoa furada? Onde você está? Decide logo. Para com esse negócio. Não fica vindo aqui na igreja para arrumar mulher, não. Não fica aqui para tentar arrumar alguma coisa aqui, não. O motivo dessas portas estarem abertas é porque o sangue carmesim desceu sobre esse lugar. E todo aquele que chega aqui pela fé é purificado e santificado pelo nome de Jesus. Se esse é o seu motivo, você está no lugar certo. Se esse não é o seu motivo, define quem você quer. Você quer Jesus ou quer Baal? Você quer Deus ou quer Baal? Não fica dividido em dois pensamentos, não. Não tinha nada maior, nada pior do que ingratidão. O povo estava sendo ingrato. Se tem uma das coisas que arrebenta o meu coração, e olha que eu sou limitado, chama-se ingratidão. Você faz por alguém, e quando você menos espera, aquela pessoa te dá um tapão na cara. Isso dói. Isso machuca. Eu tenho sentimentos e você também tem. E se você não aceita ingratidão, tu imagina Deus. O povo foi muito ingrato. O povo se vendeu por orgia. O povo derrubou o altar de adoração. Deus não tinha mais a primazia daquele povo. A Bíblia diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Se Deus hoje não é o primeiro na tua vida, alguém entrou nesse lugar. O altar está derrubado, o altar está quebrado. Então a primeira lição que você vai tirar daqui, querido, é hora de você pensar uma única coisa. Anota na sua Bíblia: eu tenho que me decidir. O que eu realmente quero para a minha vida espiritual? Qual é a posição que eu quero tomar? Não tem como, você está aqui, você pode ter chegado como você chegou. Você pode ter chegado aqui traficante, doido, feiticeiro, maluco. Você pode ter chegado aqui como você quiser. Venha como estás. Mas não fica como quer. Onde o evangelho entra, a luz entra, a limpeza entra, a transformação entra, e o altar é restaurado para a glória de Deus. Pastor, eles fizeram isso. Eles não se posicionavam. Posicione-se. Posicione-se você hoje. Saia do muro. Tome de fato uma posição, pague o preço. As pessoas querem um milagre, mas não querem pagar preço.
Jesus pagou preço. Os apóstolos pagaram preço. Os profetas pagaram preço. E você não quer pagar? Você só quer o filé? Você só quer milagre? Não, não pense assim. As consequências espirituais ao povo de Israel e o papel de Elias como profeta se revela o que? Primeiro, Deus segurou a chuva, falou: não vou mandar água. Quando Deus para de derramar, você não vai fazer nada sozinho. Quando Deus se retém, aí todo mundo começa a chorar e dizer: ah, Deus, estou na prova, estou passando uma luta no meu casamento, a minha vida financeira, eu estou no Serasa, estou na mão do agiota, eu estou desempregado, meu Deus, que é isso? Ó Deus, tudo eu, olha para a sua vida, vê se tem pecado e arrependa-se. O travamento de Deus é real. Deus segurou a mão por 3 anos. Deus está irritado, mas em 3 anos Deus falou assim: eu vou mudar a minha perspectiva. Deus falou assim: manda dizer para Acabe, Elias, manda dizer para Acabe que eu vou derramar chuva. O que Elias faz? Olha o que Elias faz, e aqui está a nossa esperança, amém? Aleluia. Versículo de número 30. 1 Reis 18, 30. Eu peço um pouco mais da sua atenção. Não tire o foco daquilo que Deus, agora eu quero te entregar. Eu fiz toda uma preparação para chegar aqui e você entender o que Deus quer para você hoje. 1 Reis 18, versículo 30. Acompanha aí. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Aleluia. Querido, quer começar a dar uma virada na sua vida agora? Para tudo e restaura o altar de adoração para Deus. Para tudo e restaura o altar. Fala: Senhor, nesse peito que bate um coração, quem manda aqui é o Senhor Jesus. Eu não me deixarei, Senhor, ludibriar. Eu não me deixarei ser contaminado com fofoca, com contenda, com espírito de discórdia. Eu não me deixarei, Senhor, ser envolvido em mazelas. Eu não me deixarei, Senhor. Eu me lembrarei do dia do meu batismo. Eu me lembrarei do dia da minha conversão. Eu me lembrarei do meu encontro. Eu me lembrarei daquele momento onde o Espírito foi derramado e havia fogo, havia clarão, havia busca, havia jejum, havia choro, porque o altar estava no lugar. Onde tem altar, tem manifestação. Deus não vai manifestar no meio de Baal e para Baal. Deus não perde tempo porque ele nem existe. Primeira coisa que você tem que fazer é restaurar o altar de adoração. No momento em que você restaurar, milagres acontecerão na sua vida. Elias não somente ele chama o povo e fala assim: ei, quem está chamando agora vocês aqui não é Acabe não. Quem está conduzindo a vida de vocês não é Acabe nem Jezabel, é Elias, o profeta. Eu estou falando em nome de Deus. Vem cá, gente, vamos levantar aqui um altar de adoração. Olha o que ele faz, olha para a tua Bíblia. Verso 31, acompanha. Elias tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual vieram a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar do nome do Senhor,
Depois ele fez um rego e ao redor do altar tão grande, como que para semear 2 medidas de semente. Então ele armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou sobre a lenha e disse: encham de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E ele disse ainda: façam isso 2ª vez. E fizeram. Ele disse mais: façam pela 3ª vez. E eles fizeram pela 3ª vez, de maneira que a água corria ao redor do altar, e ele encheu também de água o rego. Era uma vala, era um buraco que ele mandou cavar ao redor. E ele falou o seguinte: vocês querem ver agora? Primeiro restaura o altar. Primeiro restaura a tua adoração que está quebrada. Você vem para a igreja, você está parecendo uma múmia. Não é possível. Eu fico olhando o rosto de algumas pessoas daqui, eu falo: não é possível, tu não está adorando o Deus da Bíblia não. Tu parece que está adorando um Deus do cemitério de Bom Jesus. Porque o Deus da Bíblia é Deus do fogo. É o Deus que se manifesta com poder e glória. E quando ele se manifesta, não tem demônio, não tem capeta, não tem ninguém, porque tudo está debaixo dos pés dele. Primeiro restaura o altar crente. Primeiro restaura o altar dentro da sua casa. Pode ser quem for, a começar por mim. Se o altar da minha casa estiver quebrado, não tem manifestação da glória de Deus. Não tem pastor, não tem bispo, não tem líder, não tem supervisor. Não tem. E Deus sabe como é que está a sua casa. Então, primeira coisa, você vai sair daqui hoje, em nome de Jesus. Você vai restaurar o que está quebrado dentro da sua casa hoje. É comunhão? Restaura. É oração? Restaura. É o choro? Restaura. É o jejum? É a busca? Restaura. Restaura o altar de adoração. E aí o que Elias faz? Aleluia. Isso é muito profundo. E eu sei que você está comigo. Versículo de número 24. Volta um pouco. Olha o que Elias faz, igreja. Então, invocai o nome do vosso Deus. E eu, está dizendo Elias, e eu invocarei o nome do Senhor. Essa frase veio como uma bomba dentro do meu peito. Oh Deus, e há de ser que o Deus que responde por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Eu quero te apresentar ou te reapresentar o Deus que responde por fogo. Esse é o Deus dessa igreja em nome de Jesus. O Deus que responde por fogo é o Deus da nossa nação, é o Deus da nossa vida, é o Deus da nossa palavra. Não é Baal não. Quem governa a tua casa não é Exu, não é demônio não. Quem governa a tua casa, a tua vida, a tua história é Jesus Cristo de Nazaré. É o Deus que responde por fogo. Tem muita gente que já esqueceu disso. Tem muita gente que já parou de experimentar isso, porque o altar está quebrado. Então restaura. Deus está dizendo: restaura, recupera, recomeça, retoma tudo do zero, restaura. O povo estava 3 anos sem altar e por isso não descia água. Não descia água porque não tinha altar. Onde não tem altar tem desobediência, e onde tem desobediência não tem manifestação da glória de Deus. Mas quando o altar é restaurado, aleluia, quando as pedras são colocadas no seu devido lugar, quando o novilho é preparado, um cordeiro foi preparado, Deus falou assim: Elias, agora eu vou mostrar para o meu povo, mas eu vou responder a ele. A maior resposta que eu vou dar para eles é descendo fogo do céu.
tinha água para tudo que é lado, mas Deus vai e consome tudo para a glória do Senhor. E aí, tinham 400 profetas de Baal e 400 profetas de poste ídolo. E Elias falou: vamos ver então quem é que vai responder. E os profetas de Baal ficaram lá rodeando, chamando Baal. E aí, Baal? E aí, Baal? Se manifesta. E nada de Baal se manifestar. Então, Elias faz algo que nós devemos fazer hoje. Versículo de número 36. Capítulo 18. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, é Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Lê comigo. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras derreteram. E a terra, e ainda lambeu água que estava no rego. O profeta orou, depois que o altar estava consagrado, ele disse: Deus, tem gente aqui se desviando, eles estão indo para outras coisas, manifesta-te com fogo, porque o altar está pronto, Senhor, e o fogo é derramado, e as pessoas agora entendem. Não perca seu tempo vindo para cá, se o seu motivo não é a glória de Deus. Não perca seu tempo, querido. Vai ver Faustão, vai ver Gugu, vai ver Ratinho, Campeonato Brasileiro. O nosso Deus não se compara a essas coisas que são fúteis, medíocres e banais. O nosso Deus é Deus. Só o Senhor é Deus. E ele diz, 1 Reis 18:39, lê comigo: o que vendo, todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Você pode dizer comigo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O altar foi restaurado. Elias chamou o povo. Deus disse que ele disse que ia responder por fogo. Ele responde. Baal é humilhado. Sabe o que começa a acontecer? Começa a vir um cheiro de chuva. É chegado o tempo do fim da sua escassez, do teu deserto. É chegado o tempo de acabar entre pensar duas coisas, entre cochear entre dois pensamentos. E a Bíblia diz, verso 41, então disse Elias a Acabe. Elias falou para Acabe agora: sobe, come e bebe. E já se ouve o ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. E a 7ª vez ele disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Então disse ele: sobe e diz para Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Lê comigo, 45, 46. Dentro em pouco, os céus se enegreceram, com nuvens e vento,
e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Coloca o tema da mensagem: restaure o altar primeiro. O fogo e a chuva virão depois na tua vida. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Fique em pé.